Bom, Nandan, fala um pouquinho para nós qual que é a importância das emoções, o que é emoção? E através da emoção nós contatamos o nosso eu interior? As emoções, então, existe até um pouquinho dessa questão do yoga e da meditação da promessa, né? Dessa felicidade duradoura, dessa felicidade perpétua. Então, a gente acaba entrando num jogo de fugir de emoções, né? Um jogo de esconde-esconde. A gente não quer sentir algumas coisas e a gente quer se prender às outras. Então, para ter essa conexão com o nosso eu interior, para a gente poder mergulhar, a gente tem que aprender a observar as coisas como elas se apresentam para a gente. Então, às vezes, algumas sensações ruins, elas podem trazer informações valiosas para a gente. Então, só que a gente não quer sentir coisa Não. ruim, né? Quem quer sentir coisa ruim? Mas muitas vezes essas sensações ruins são importantes. Então, durante a meditação, inicialmente, é claro, dependendo de como está cada pessoa, a gente quer primeiro trazer emoções boas e coisas boas. Porque quando a gente está, digamos, no acumulado, né, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, fica mais fácil de lidar com as emoções ruins. Mas quando o peso das emoções ruins está muito grande, é importante que a gente aumente essas nossas emoções positivas. Eu vou só colocar no carregador aqui, que eu acho que deu uma da bateria. Quando a gente está com as nossas emoções desequilibradas, é importante primeiro a gente buscar esse equilíbrio das emoções. Uma vez com as emoções equilibradas, aí sim a gente pode começar, digamos que, provar um pouco dessas emoções negativas. As emoções, de forma geral, quando a gente fala em se conectar com o eu interior, a gente fala muito da emoção do coração. Muito no sentido de que a gente não vai entrar em contato com esse eu interior através da razão, da mente, do questionamento, dos pensamentos, né. Então, quando a gente está com as emoções ruins, às vezes os pensamentos bloqueiam mais essa percepção do amor. Essa percepção do amor, dessa emoção positiva do amor, nesse sentido, quando você todo mundo já sentiu isso, não necessariamente numa meditação, quando você sente algo assim demais, sabe, quando o seu coração parece que tá falando alguma coisa, parece que você se conecta de uma outra forma. Então, quando a gente tá nessa vibração, fica mais fácil de se conectar com o nosso eu interior. Então existem algumas práticas, né, são práticas simples, que é, na verdade, você trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. A gente tem o hábito, né, e vai construindo esse hábito e padrões de pensamento que depois, quando a gente senta para meditar ou senta para fazer qualquer outra coisa, parece que esse padrão ele acaba predominando. Então, muito das práticas espiritualistas e tudo mais é para alterar esses padrões, e uma vez esses padrões alterados, fica mais fácil da gente lidar com tudo isso e fica mais fácil da gente ter essas percepções mais sutis, que é de conexão. Então é super importante essas emoções. E essa emoção que a gente sente, o que que traz para nós? Essa alta vibração ou essa baixa vibração? A emoção em si, ela faz parte da nossa evolução? Tem como não sentir alguma emoção? Aí a gente fala assim, tem como não sentir, emoções ou reagir às emoções, né, porque Hum, parte das emoções a gente poderia falar sobre os órgãos dos sentidos, né, olho, olfato, paladar, audição, tato. A gente também tem emoções causadas por pensamentos, por padrões mentais, né, você não precisa necessariamente sentir através dos sentidos, mas você pode pensar em algo e se emocionar, né, sem necessariamente estar utilizando os órgãos dos sentidos. Então, nesse corpo físico, dificilmente a gente não ter esse contato e essa emoção. Mas sim. como a gente reage a essas emoções, aí sim, são Como? diferentes. A gente tem um grande mestre moderno que chama Eckhart Tolle, né? E aí tem um dos contos que diz que às vezes ele está meio aéreo, assim, muito conectado dentro dele, e ele faz algumas coisas meio erradas, né? Daí diz que um dia ele entrou no condomínio dele
né, meio errado, assim, daí o porteiro foi lá e começou a brigar com ele, xingar com ele, e ele estava naquela paz, naquela Sim. tranquilidade. Então esse é um exemplo simples, né, mas eu tenho certeza que se ele encostasse a mão num ferro quente, ele sentiria uma emoção bem diferente. Então, parte das emoções são fundamentais e acho muito difícil não ter essa percepção e sensação de emoções. Olha, muito interessante. É observar o nosso ambiente, como reagimos, é o principal, né? Traz sabedoria para nós quando estamos no trânsito ou quando estamos conversando com alguém que está agressivo. Então, a gente é aquele observador que observa a cena. Aí tem como trazer essa sabedoria, mas não sentir, aí é meio difícil. Quando a gente sofre uma perda, por exemplo, é difícil não sentir essa emoção, né, Nandan? Ah, é difícil, é difícil. E acho que faz parte da nossa experiência ter todas essas emoções, né? É, talvez em alguns estados mentais, a gente tem algumas histórias na Índia, assim, de alguns mestres que sofrem acidente, sofrem alguma coisa e parece que não acontece nada com ele. Tem um outro, um, ele chama Baba Ninkaroli, né? E tem um cantor muito conhecido que chama Krishna Das, ele canta vários mantras e tudo mais, e ele era discípulo de Baba Ninkaroli. E tem um outro discípulo dele que chama Ram Dass. Ram Dass é menos conhecido aqui no Brasil, né? E Ram Dass ele é psiquiatra, pesquisador, e ele é bem da época do LSD e tudo mais. Então teve uma época dos Beatles que muita gente foi para a Índia e coisa e tal. E aí ele diz que uma vez estava com o Baba Ninkaroli e eles viviam tomando ácido, lá, LSD e coisa e tal, e ficava todo mundo muito doido lá. E uma vez esse mestre olhou para eles e falou: o que vocês fazem aí? O que vocês tomam tanto esses negócios aí? Daí ele mostrou esse tal do LSD para ele, né? Que eles tomavam. Ele falou: daí que eu quero experimentar esse negócio. Pegou 3 LSD e tacou na boca dele, né? E, pelas palavras de Ram Dass, falava que se tomasse um já era muito. Para quem nunca tinha tomado 3, era um negócio quase que, que impossível, que a pessoa iria passar muito mal. E aí tem uma foto, assim, bem enigmática, assim, que ele tá com os olhos abertos, assim, olhando para a cara do guru, esperando ele passar mal. E ele continua do mesmo jeito, sem que nada tivesse acontecido. Então eu não sei o grau de estágio de consciência e de desapego ao corpo que alguns mestres chegam capazes de inibir até reações químicas, físicas e tudo mais em relação a isso, né? Então, talvez, em alguns casos, pode ser que eles sintam menos emoções relacionadas à dor, a alterações de consciência, coisas assim. Sim.